Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa série então de biografias, no caso hoje uma autobiografia do psicanalista, o psicólogo analista, o Carl Gustav Jung, Carl Gustav Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, que é uma autobiografia que ele, conversando com a secretária, passou informações. Então, assim, autobiografia autorizada, uma biografia autorizada, autobiografia que ele escreveu com a secretária. E aí que ele vai expor, então, como é que ele chegou a essas teorias do inconsciente coletivo, que é além daquele inconsciente lá do Freud. Vai mostrar essas questões dele com Freud sobre a libido, a questão do Freud dá uma grande importância à libido, e o Jung não, e o Jung preocupar mais com os arquétipos, aquela questão da introversão, extroversão. Então o Jung vai começar desde o início aquela questão da família, a família, a célula da sociedade. E ele vai mostrar a relação com o pai, que era um pastor protestante, lá na Suíça, e a mãe também, que tinha interesses religiosos, na comunidade e tal. E era um pouco diferente da vida do Freud, que Freud é um meio judaico, e o Freud tinha umas questões pessoais com a família, a relação do pai. E essa relação do pai sempre acontece muito nesses meios, Aquela questão do Freud, em relação à mãe e ao pai, a questão do pai enquanto uma forma de repressão. Ao desejo do filho, e aqui o Jung, a questão religiosa, Então o Jung tinha essa questão religiosa, a forma como ele via Deus, A questão do Criador, a questão do absoluto, que ele vai depois falar aqui nesse, a resposta a Jó, que a gente já falou em outros livros aí sobre literatura judaica, Se não me engano eu falei sobre a questão do livro de Jó, que tem essa questão aqui, que vai abordar essa questão da interiorização do homem, de Deus, a imanência, a transcendência, a questão da trindade, o acesso que o ser humano tem a Deus. Então, todas as questões que ele achava que a religião não respondia, Então, muitas vezes a religião cria rituais que supostamente vão te unir, vão unir você à divindade, mas, na verdade, esses rituais são apenas invenções humanas que não atingem, até porque cada pessoa tem a sua forma de chegar à divindade, Então, ele vai mostrar isso, a individualidade, a questão do indivíduo, E a questão dos arquétipos de inconsciente coletivo. Então, várias imagens que tem no inconsciente coletivo, que ele vai trabalhar os símbolos, inclusive nessa obra-prima dele, que é O Homem e Seus Símbolos, o Carl Gustav Jung, O Homem e Seus Símbolos, que nós vamos falar também disso aqui, assim que eu for lendo, à medida que a gente for lendo, os dois livros em paralelo, porque ele vai mostrar muita coisa que tem aqui, as ideias que estão aqui, que ele discutiu com o pai, E essa relação conflituosa com o pai, que é a mesma complicação, que a gente vê ali do Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, com o pai, que também era um pastor, acho que luterano, se não me engano, a relação que tinha o Kafka com o pai, Então, todos esses autores sempre têm ali um problema com a questão da família, Então, a questão do Kafka, que o pai era judeu, Então, e aqui o Jung com um pai que era um pastor, e o pastor não queria discutir trindade, por exemplo. Então ele fala, pai, sobre essa trindade, a questão da ceia, que o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, então ele via como um símbolo, Mas isso aqui, isso é uma magia, isso é um ritual, o que é um ritual? Então ele começou a analisar por que as religiões têm ritual, por que as religiões trabalham com símbolos, O símbolo da trindade, o que é o símbolo da trindade? O símbolo da totalidade, o que é o total? O que é o absoluto, A questão de pecado e graça, Ou seja, Deus dá a possibilidade de pecar para que você receba a graça divina do perdão, Então você peca e pede perdão e você é perdoado. Então essas questões todas, por que Deus permite o pecado, por que o Deus bom permite o mal, que são todas as questões que tem em Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, As velhas questões da religião, e aqui as discussões do Jung com Freud, Que a gente vai ver lá a questão do Freud, tem toda uma questão judaica, Tem toda a moral judaica, que o Freud vai negar a religião, vai falar que a religião é ilusão, assim como Karl Marx falou que a religião é o ópio do povo, o Freud também vai esperar que a religião seja superada. Então, o futuro da ilusão vai ser no futuro, não terá mais a ilusão da religião. Então, a religião enquanto uma ilusão passageira, uma questão de fixação infantil do ser humano, a ideia do Deus como grande pai, a ideia do grande pai. E aí o Freud vai falar lá do Moisés, do monoteísmo, totem, tabu, o mal-estar na civilização. Essas questões do Freud são nesse nível de inconsciente pessoal, e o meio que ele vivia, As questões da família e a questão judaica, não é isso?
E já o Jung é a moral protestante, né? A moral protestante no sentido de que ele é um cristão, mas não é um cristão católico, né? Já rompeu com muita coisa do catolicismo, mas ele tenta entender a trindade, por exemplo, o que seria a trindade, né? E qual seria o lado feminino de Deus? Existe um lado feminino em Deus, né? Então a questão de Nossa Senhora, que tem no catolicismo, né? A questão da Sofia, que é a sabedoria que tem na gnose. E aí o Jung vai então deixar um pouco a religião e vai para a filosofia, né? Inclusive vai ler o Schopenhauer, vai ler o Kant, né? E vai ler a questão dos gnósticos. Então tem muita coisa aqui que ele vai da Kabbalah, né, judaísmo até a gnose, que já é um cristianismo mais esotérico, né? Um cristianismo mais místico. Então o Jung faz esses deslizamentos, esses deslocamentos de sentido, porque ele está trabalhando com símbolos, né? E muitas vezes o símbolo aparece, né, em várias religiões. Então, né, a mandala aqui, ó, da sabedoria indiana, e ele vai debater muito disso, né? E aí fica aquelas questões, né, que ainda vou abordar aqui, que ele vai abordar no livro, que é essas questões do indivíduo, o eu, o self, né? A questão da persona e da sombra, né? A questão de que ele sempre se via como tivesse uma outra pessoa conversando com ele dentro dele, tem duas personalidades, né? Então ele sendo aquele jovem curioso e como se tivesse um homem mais velho, né? Um ancião, que daria uma outra estabilidade mental para ele. E essa questão de civilização, né? A gente acha assim, eu tenho 40, 50 anos, mas esse é o tempo físico, né? O tempo do seu self agora. Mas você tem o seu tempo de civilização. Por exemplo, a civilização que nós estamos tem 3.000 anos, né? Se tiver no Ocidente, aí desde lá o rei Davi, o Salomão, né? Judaísmo, desde o helenismo, né? A Ilíada e a Odisseia, do Homero. Então, ou seja, nós temos então, você tem 40, 50 anos, 60 anos, mas você tem 3.000 anos de civilização, né? Esse inconsciente coletivo, fora as civilizações orientais, né? Que aí tem 5.000 anos, né? Se você for lá para a Índia, para a China, então já é outra civilização. Então você for para o Egito, 4.000 anos, né? Então essa ideia de coletividade é isso, ou seja, o seu eu, né? O seu eu físico tem 40, 50 anos, 60 anos, 80 anos? Não tem, porque a sua mente tem 3.000 anos, né? Para chegar a essa civilização que te educou, todo esse conhecimento que você tem de escrita, de leitura, de mitologia grega, de mitologia nórdica, né? Então tudo isso está nos símbolos, né? Os símbolos que vão estar trabalhando no inconsciente, então os sonhos, né? Então por isso ele vai falar muito dos sonhos, vai narrar vários sonhos, né? Essa ideia de sonho com totalidade, ou seja, é possível acessar a Deus, né? A religião é uma forma de acessar a Deus, ou a religião é uma forma de você saber se não, Deus não é acessível, então vou adorar a Deus aqui para não ir para o inferno, né? Então vou ir na igreja para não ir para o inferno. Porque ele acha então que Deus não é acessível. Então ele perguntava para o pai algumas coisas assim, que ele imaginava que o pai é um pastor, então ele sabe, um teólogo, né? Ele saberia responder, o pai nem quer discutir, né? Então o pai nem quer discutir a questão da trindade, a questão de Deus acessível, né? Deus é bom, Deus é mau, Deus é ciumento, né? Então a questão de justiça, né? Ou seja, Deus é justo. Então, essas questões todas que o homem se coloca diante da divindade, que são questões religiosas, que lá no Freud ele coloca, isso é questão infantil, né? O ser humano como grande pai, né? Então o Freud já fala, não vamos analisar isso aí não, porque a não ser pela questão de símbolos do próprio judaísmo, do grande pai e tal. Que isso é uma ilusão, né? Isso é uma transferência, né? Igual o Feuerbach falava que o ser humano que inventou Deus a partir das faltas que o ser humano tem, então aí o ser humano criou Deus, que é. Aí o Jung não, mas peraí, pode uma mente, né, imperfeita igual ao ser humano criar uma ideia de perfeição, né? Então ele vai analisar ao contrário, ele vai partir do coletivo, dos símbolos, das religiões lá da Índia, né? Esses 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos de civilização, para chegar aos inconscientes pessoais, né? Então, ou seja, tudo aquilo que a coisa mística, a coisa mitológica que Freud usava en passant, um símbolo dele, agora pegava lá o complexo de Édipo, de Electra, né? E a ideia de narcisismo, né? Então Freud pegava alguma coisa de mitologia, sim, conhecia mitologia, né? Mas o Jung já analisa mais profundamente mitologia, tal como nós conhecemos, né? Com os estudos do Joseph Campbell, né? Que é a jornada do herói. Então, tudo isso é analisado por Jung, que passou então a ler não só o judaísmo, como o cristianismo, mas também as filosofias indianas, né? Ou seja, o hinduísmo, o budismo, e também a gnose, né? Também a gnose, essa questão de trindade, onde é que tem trindade, onde não tem trindade, né? Então eu estou aqui nessa autobiografia em que ele vai mostrando como é que ele chega a essas análises, né? Da punição divina, né? Por exemplo, não posso pecar nem em pensamento. Bem, quando ele tem pensamentos que ele acha assim, que são religiosamente negativos, né?
ele não pode duvidar, ele não pode, a religião fala, você não pode duvidar. Então ele ficava horas, dias, reprimindo esse pensamento, né? Então ele tinha um pensamento em relação a Deus, daí ele ficava até assim em neurose. Então ele teve vários quadros de neurose, ele até achavam que ele tinha epilepsia, né? Que ele é um epiléptico, igual o Dostoiévski. Então a família fala assim, não, ele tem uma doença que é incurável, né? Mas na verdade era neurose. A neurose, ele cria a crença tão forte em Deus que ele temia, né, ofender a Deus em pensamento. Então muitas vezes ele tinha um pensamento assim que a gente tem momentos de dúvida, né? Vários filósofos, vários monges, vários místicos também tiveram esse momento de dúvida. A noite escura da alma, né? A famosa noite escura da alma. Então o Jung atravessou esse momento da grande, né, essa noite escura da alma, né? Do San Juan de la Cruz, né, se não me engano, posso até conferir, que é essa ideia de você atravessa um grande período de turbulência espiritual até você sair da noite escura e ver a luz, né? E ele passou isso na juventude, né? Então, aos 15, 17 anos, ele passou por esse período. Aí ele foi estudar medicina, e depois, no início do século XX, vai conhecer o Freud, né? E aí ele vai ser o discípulo do Freud, vai trocar várias cartas, e o Freud esperava que Jung fosse o sucessor, né? Só que o Freud é o psicanálise, né? E aí o Jung já propõe a psicologia analítica, né? Então não tem um filme aí, né? Que eles colocam os diálogos e falam, é psicanálise, não, é psicologia analítica. O Freud, não, psicanálise foi melhor, né? É uma verdade conveniente, é essa? Não, como é que eu chamo? A verdade perigosa? O método perigoso? Acho que é o método perigoso. Vou até olhar aí o filme, que tem um filme que tem os primeiros casos, né, clínicos do Jung, e ele vai fazer uma visita ao Freud, eles ficam horas conversando, né? Aí o Freud fala assim, você tem noção que essa conversa se estende por horas? Né? Tipo assim, estão 8 horas conversando. E aí eles estão fazendo outra análise, né? Um fazendo uma análise do outro. E aí o Jung fala assim, mas você está limitando muito a libido, né? Essa questão sexual, esse pansexualismo do Freud. Enquanto que o Jung fala assim, mas o inconsciente não é só pessoal, né? O inconsciente está no inconsciente coletivo muito maior. E esse inconsciente coletivo tem esses arquétipos, né? Tem essas imagens, esses símbolos. E aí sempre a gente tende à totalidade. Por quê? Senão a gente fica cendido entre a persona e a sombra. Então esse pensamento que é socialmente aceitável, né, a família gosta, podemos dizer assim, né, é a persona, esse personagem que você cria para o seu dia a dia, e a sombra é tudo aquilo que você reprime no inconsciente. E como o inconsciente é maior que o consciente, né, interessante isso aí, eu concordo com Freud, né, que o inconsciente ele é muito maior que o inconsciente, por quê? Porque o consciente é muito maior que o consciente, a consciência, porque a consciência é aquela lanterninha que vai lá no porão do inconsciente e vai iluminando algumas coisas. Então o inconsciente tem tudo aquilo que você sabe, né, esses 3.000 anos de civilização na sua mente, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida e você não usa. Aí você sabe, mas não está usando, né? Então, todas essas coisas da infância, né, esse lixo da infância, né, podemos dizer assim, todo esse resíduo da sua infância, das coisas inúteis que você aprendeu, dos traumas que você tem e que vão voltando em dados momentos, né, que quando você sofre, esses traumas vão voltando enquanto você, igual o trauma de guerra, né, o cara traumatizado com barulho de bomba, então ele ouve uma bombinha ali na rua, o menino jogando a bombinha, já está um trauma, o cara esconde debaixo da cama. Então é tipo isso, vai voltando esses traumas, né? Por quê? Porque eles ficam no inconsciente, que é o porão, né? Então a consciência, ou seja, o consciente é muito pequeno em relação a um mar de inconsciência, que é esse, né, inconsciente coletivo, não é só seu, né? Não é só seu. Então nós estamos nessa parte aqui, que vai ser então justamente a parte, né, a parte 155, que ele vai encontrar o Sigmund Freud, né? Então já o Jung começou a ter os seus próprios casos, né, de psicologia analítica, e aí ele vai conhecer então o Freud, vai pessoalmente conhecer o Freud, que é onde eu parei aqui na página 155, né, que aí vai ser para os próximos, acho uns 2 vídeos, né, ou 3 vídeos, a gente para ler essa interessante autobiografia do Jung, né, que eu fiquei muito tempo para ler, tem aquelas fotos, né, dos locais onde ele viveu, né, tem as fotos, tem os locais, né, mas tipo, tinha que ter mais fotos, né? Tem só ele na capa aqui, tá? Tinha que ter mais fotos, né? Essa autobiografia do Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões, que aí vai ser, obviamente, a gênese dessas obras, né? Que depois nós vamos voltar, né? A resposta a Jó, vai falar da questão do cristianismo, né? Da Trindade, etc. Tem um livro sobre a Trindade também, né? Tem um que trabalha só o dogma da Trindade, interessantíssimo também. E aqui os símbolos, que aí vai trabalhar os arquétipos, o inconsciente coletivo, né? Então, todas essas questões aqui são vários auxiliares dele, né? E é fartamente ilustrado, eles são belíssimos, depois eu vou até folhear aqui. Que ele tem um artigo do Jung, né? E isso aqui mais para divulgação mesmo da psicologia analítica. E aí tem um artigo do Jung e são vários colaboradores, né? Que vão resumir alguns aspectos principais da obra
do Jung, né? Então, participação de vários outros, inclusive Daniela Jaff, né? A Daniela Jaff, que vai ajudar ele a fazer essa autobiografia, ok? Então fica aí a dica, né? Para quem gosta de biografia e de psicologia analítica, né? A autobiografia do Carl Gustav Jung, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.